O custo invisível. O custo invisível, esse é o tema do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes. O custo invisível que dentro da sua empresa ele pode existir e você nem está percebendo. Esse podcast é para você, empresário que nos ouve e nos assiste, porque nós vamos falar exatamente sobre o custo invisível. É a conta que a sua liderança fraca ela gera, e ela gera essa conta todo mês, mas que não aparece aí no seu fluxo de caixa. Então fique aqui com o Edson Ferreira, fique comigo, porque nós vamos aprofundar nesse assunto. O custo invisível. A conta que a sua liderança fraca gera todo mês e que não aparece aí no seu fluxo de caixa. Edson, seja bem-vindo. Empresário que nos ouve ou nos assiste, seja muito bem-vindo. Bom dia, senhor Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí, quem estiver nos assistindo. A gente gerencia o nosso negócio olhando muito para o fluxo de caixa, que é fundamental, né? Olhar para o fluxo de caixa, para a DRE, para o balanço, essa série de informações. Mas tem muito dinheiro indo embora pelo ralo, vamos dizer assim, que não está no fluxo de caixa. E a gente precisa prestar atenção nisso, e é o que nós queremos falar aqui. E esse custo é gerado realmente pela liderança fraca do negócio. Os líderes que não são realmente líderes como deveriam ser, geram um custo enorme para o negócio. É isso que nós vamos falar hoje. Muito bem, senhor. Perfeito, perfeito. E aqui já vem uma pergunta para você, empresário, primeiro. Uma pergunta para levar reflexão. Como diz os filósofos, uma pergunta retórica, né? A primeira pergunta é a seguinte, para gerar reflexão. Você realmente tem líderes aí dentro da sua empresa? Se você tem líderes aí dentro da sua empresa, essa liderança que você tem é uma liderança forte ou é uma liderança fraca? São perguntas para reflexão. Já para começar esse podcast dando uma sacudida. Eu digo isso porque nem sempre, o Edson, o empresário ele tem alguém para poder, e alguém de confiança, para poder conversar sobre assuntos sensíveis da empresa, e que essa pessoa de confiança, além dela ser de confiança no sentido de ser ética, não espalhar as fraquezas da empresa, essa pessoa vai ter a coragem de falar a verdade com o empresário. Às vezes, ele até fala com uma pessoa, com outra, mas essa pessoa ela põe um pano quente, ela não tem aquela coragem de falar, olha, rapaz, é esse o ponto aqui que você precisa mexer, de pôr realmente o dedo na ferida. E aqui, no Acelera Líderes, o nosso objetivo é realmente ser transparente, ser sincero com o empresário, naturalmente mantendo o respeito, mas ser sincero, à medida que a gente vai desenvolvendo os temas. E esse é um tema sensível. Então, empresário, eu espero que você tenha pelo menos começado a refletir sobre essas duas perguntas. Tem liderança? Se tem, essa liderança é uma liderança forte ou uma liderança fraca? E conversando com o Edson, o Edson, esse tema provocante até deu um sorriso bem, bem entusiasmado quando eu li o tema do podcast. Quando nós falamos disso, né, dessa conta que a liderança fraca ela gera, eu acredito que pode ser útil nós começarmos esse podcast mostrando para o empresário quais são os sintomas, né? Se a gente pode dizer assim, sintomas de uma liderança fraca dentro da empresa. Porque aí ele consegue dar os passos necessários para falar assim, poxa, então eu já consegui identificar os sintomas de uma liderança fraca. Até mesmo para ele saber com o que ele está lidando. E a ideia aqui não é colocar o empresário contra a equipe, mas é ajudá-lo realmente a fazer esse alinhamento. Porque nós acreditamos que dentro das empresas tem pessoas boas. Porém, por vezes, essas pessoas boas, elas se encontram perdidas, não sabem muito bem o que estão fazendo, o que precisa ser feito, ainda que sejam muito boas, inclusive tecnicamente. Então, Edson, quais são os sintomas de uma liderança fraca dentro de uma empresa? Ô, Gleidson, você já respondeu, na verdade. Ué? Eu vou trazer alguns detalhes aqui. Sim. Um sintoma
é justamente o que você falou. Ou seja, eu tenho pessoas boas na empresa, talvez até boas como pessoa, digamos assim, aí é normal isso. Eu tenho pessoas boas tecnicamente, mas não tenho líderes de verdade. Então, o sintoma é esse. Mas como é que eu detalho um pouco mais isso? Primeiro, vamos deixar claro, como você disse, não tem nada a ver com ser bom ou não ser bom, como pessoa ou até tecnicamente, e dizer que também, muitas vezes, as pessoas também são heróis ou heroínas, né, dentro da empresa. Principalmente o fundador, o empresário, o dono daquele negócio, são realmente heróis, são pessoas que tiraram o negócio do zero, que fizeram e estão fazendo esse negócio crescer e funcionar, e responsável aí por alimentar famílias, vamos dizer assim. Porém, o que a gente está trazendo aqui sobre essa liderança fraca é justamente o porquê que não está indo além, não está indo muito além disso. Então, nós já falamos do fluxo de caixa e vamos entender agora o que é a liderança fraca e o que é a liderança forte. A liderança forte é aquela que vai continuar fazendo o que está fazendo para potencializar o negócio, muito provavelmente acelerá-lo de uma forma saudável. Porque muitas vezes esse herói, que é o empresário, o fundador, o cara que pôs esse negócio para rodar, está, assim como todo herói, se sacrificando para fazer o negócio funcionar, né? Abrindo mão de qualidade de vida, muitas vezes abrindo mão de tempo com a família, ou se dedicar a um hobby que poderia estar se dedicando, em prol de fazer essa coisa chamada empresa funcionar. E quando a gente fala da liderança forte e da liderança fraca, são aquelas pessoas, não só esse empresário, como toda a camada de gerente deles, de coordenador e tal, que está agindo muitas vezes reativamente e não ativamente. Então vamos ao sintoma. O que é agir reativamente? É o que a gente muitas vezes chama de apagar incêndio, de resolver os pepinos que aparecem à medida que eles apareçam. E não se precaver, se planejar, se organizar para pensar em soluções que resolvam problemas, talvez até antecipando-os, e se for reativo, que vai continuar sendo uma parte reativa, ou seja, com mais tranquilidade, com mais agilidade, com mais velocidade, com mais qualidade. Então, se a sua equipe de liderança está agindo reativamente, é porque não está tendo planejamento, não está tendo estratégia. Muitas vezes a sua empresa não está nem desenvolvendo líderes dentro do negócio. Então tem aqui ali 1, 2 ou 3 que resolve tudo, mas esse 1, 2 ou 3 não está preparando a equipe para resolver sem que ela precisa resolver também. Então esse herói, que pode ser 1, 2 ou 3, são poucos, são os que estão se sacrificando, mas muitas vezes porque não conhece um método, não conhece uma forma de gerar novos líderes dentro da empresa, de gerar pessoas que vão ser mais ativas ao invés de reativas. Então, um grande sintoma que a pessoa precisa olhar para ver se a liderança está sendo fraca é o quão reativas as pessoas estão sendo. Será que as pessoas dentro da empresa estão lá só fazendo do dia a dia e à medida que aparece o problema ela vai resolvendo? Ou será que ela está lá e parte do tempo dela está pensando no futuro? Está criando um plano para melhorar o que já é bom, também para resolver os problemas, mas para melhorar o que já é bom. Será que existe um plano de desenvolvimento de gente? Porque a gente sabe que o que faz uma empresa andar para frente é gente. Quanto mais gente boa tiver, mais rápido e mais saudavelmente aquela empresa vai andar. Então, se você olhar para a sua equipe e não tiver ninguém pensando no futuro, seu negócio está escravizado no presente. E ser escravizado no presente quer dizer viver apagando incêndio. Quer dizer viver altamente dependente de uma ou duas pessoas, porque as outras estão só reativas e olhe lá. Então, o grande sintoma é entender se a liderança ou os gestores que deveriam ser líderes estão agindo reativamente ou não, e se nós estamos preparando outras pessoas para ajudar na guerra diária, que é manter o negócio de pé.
E esse custo aí, o Edson, invisível, realmente, refletindo aqui sobre suas palavras, ele no médio, no longo prazo, ele sai muito caro. Sai. Primeiro, porque não costuma-se não se olhar para ele. E segundo, porque não se coloca, por exemplo, na ponta do lápis, na ponta da caneta, quanto que custa a inércia, Perfeito. quanto Por que isso que é custa, invisível. quanto que custa a reatividade de uma pessoa. Agora você imagina multiplicar essa reatividade por 4, por Sim. 5, dependendo do tamanho da empresa. Então, realmente. Gente, só um detalhe aí, você falou disso aí, me lembrou o seguinte. Cara, uma pior forma de endividamento que uma pessoa física pode fazer é cartão de crédito, né? A gente sabe disso. Uhum, Se você está ali com a fatura muito alta, gastou demais, e hoje está tão fácil ter limite, muito além do que a gente deveria ter no cartão, sim. na hora de pagar, você paga ali o mínimo, porque está sem dinheiro, e ali começa uma bola de neve, que é o chamado juro sobre juro. E Uhum. vai aplicando um juro mensal naquele trem ali, você vai pagando juro sobre juro, e quando você paga juro sobre juro, você paga seu pequeno montante vira um grande montante rapidinho. E é o mesmo conceito, numa escala menor, do investimento. Quando você tem condições e cultura para investir, você começa a ganhar juro sobre juro também. Porque se você põe lá R$ 1.000 para investir, aquilo te dá X%, no outro mês ele te dá X% sobre o capital de 1.000 mais o juro que ele deu anterior. Então, o juro sobre juro vai fazendo você ganhar dinheiro sobre o dinheiro que você já ganhou também. Então, vai virando uma bola de neve positiva nesse caso. Esse custo invisível que a gente fala aqui, que também é um juro sobre juro, infelizmente. Então, aquela reatividade que já está na empresa, ela vai alimentando mais reatividade, porque pessoas que entram vão absorvendo essa cultura da reatividade, essa cultura do apagar incêndio. Então, é um juro sobre juro que você paga, que não está no fluxo de caixa, mas que te custa muito alto, num valor bem significativo. Só que você não vê no fluxo de caixa, se você não parar para olhar no dia a dia do negócio. E por trás disso daí, você começa a perceber também pessoas boas saindo da empresa porque não comungam com esse tipo de cultura, de olhar para dentro e falar assim: eu não estou nem vendo aqui uma oportunidade de crescer, então deixa eu ir para um outro lugar no qual eu possa me desenvolver, possa crescer. É um outro custo, né? Esse custo da rotatividade das pessoas Perfeito. que não comungam ali com aquele tipo de cultura, né? São pessoas que você vê entrando na empresa, e aí você olha e fala, nossa, que legal, essa pessoa tem uma mentalidade diferente, essa pessoa pensa de uma forma diferente, é isso que eu queria na empresa, mas rapidinho ela está saindo, porque ela não tem força para mover o todo. Sim. Ela sozinha não tem força para mover o todo. E aí, quando você está remando contra a maré, você se cansa. E aí você acaba saindo do barco. Fala, não, tchau, se entrega ali a maré e vai embora. E aí, ou você se adequa e vira aquilo que já tem na empresa, ou você realmente sai da empresa. Mas tem uma pessoa que tem uma força descomunal que é capaz de fazer essa maré virar. E é o grande herói que a gente falou aqui, que é o empresário. Se ele comprar essa briga e pegar esse remo para remar, não estou dizendo que ele vence ela na hora, mas é ele que tem força, porque é ele que dita o direcionamento da empresa. Esse tem força. Esse, se quiser, ele fala, eu vou virar esse leme aqui, nós vamos pegar outra rota. Aí é possível. E é a atividade ao invés da reatividade. Ele aponta para a direção e ele é o primeiro apoiador, né? Ele aponta e já dá o exemplo. Vamos que eu estou com vocês. Mas toma aqui, se tiver que remar, toma um remo para você, toma um remo para você. Cada um pega a sua parte aí, É, e ele vai pegar o leme, mas vai estar no remo também. sim, sim. Bacana, rapaz. Ô Edson, o empresário nesse momento do nosso podcast deve estar pensando assim: rapaz, realmente, eu tenho aqui dentro da empresa alguns gerentes, alguns coordenadores. Identifiquei no meio dessa conversa
que eu tenho um ou outro que tem um pouco desse perfil da liderança, que já ajuda de alguma forma a começar a desenvolver gente, mas eu percebo que a minha empresa ela está bem aquém daquilo que é o que eu desejo ou daquilo que nós estamos precisando. Eu já explico esse precisando. O precisando é quando o empresário ele olha para o mercado e compara com a empresa dele outras empresas do mesmo ramo e ele percebe que o concorrente já está fazendo algo que ele deveria ter feito o ano passado. Então a situação é mais crítica ainda. Então, para o empresário que está com esse pensamento, o Edson, o que você traz de sugestão para que ele pegue essas pessoas que estão dentro da empresa e que, do ponto de vista de liderança, ainda são fracas, e não é culpa dela, não é culpa do empresário, talvez não sabia que existe uma forma de desenvolver pessoas nesse contexto, nesse sentido. Então, o que você recomenda que o empresário faça para converter uma liderança fraca ou, de repente, colocar uma liderança que nem existe para funcionar e tornar-se uma liderança forte? Quais seriam os passos assim que o empresário poderia dar e que dando, fazendo essa analogia do Leme que você acabou de fazer aí, ele pode conseguir alcançar algum sucesso ao longo desses próximos meses, a partir de agora? Só para dar nome aqui, quando você falou assim, eu quero ver o concorrente fazendo lá o que eu deveria ter feito ano passado, por exemplo, isso é um custo altíssimo que não aparece no fluxo de caixa, é o custo da inovação, ou da não inovação. Sim. Porque se o concorrente está fazendo o que eu deveria estar fazendo, ter feito ano passado, é porque eu não inovei, eu não fiz o que tinha que ser feito. O que é inovar? Inovar é fazer diferente para ter um resultado melhor. Inovar não é criar um negócio do nada, eu criei um negócio aqui absurdo, maravilhoso. Não. Inovar é olhar para o negócio e falar, pô, está acontecendo assim, se eu mudar para cá, vou fazer diferente, isso aqui vai dar um resultado maior. Isso é inovação. E o concorrente está fazendo e eu não estou fazendo. Então, o custo da inovação, cara, é um custo altíssimo que não está no seu DRE, não está no seu fluxo de caixa. Talvez você está olhando o seu fluxo de caixa, ou o seu DRE e está olhando o resultado ali, a última linha, e não está feliz com ela. E o que vai mudar o jogo não é mexer numa das linhas do DRE, pode até ser, mas não só isso. Na verdade, é inovar. E talvez você está tendo esse custo altíssimo na sua empresa. Você não vê inovação, você não vê gente interessada em fazer diferente, fazer coisa nova, ou seja, inovar. Você não vê isso e talvez você mesmo, empresário, não está fazendo, até porque sua mente estiver lotada para cuidar do dia a dia, né? Apagar os incêndios do dia a dia, correr atrás do dia a dia, e não está conseguindo pensar no futuro, você também não vai conseguir inovar. Então, o custo da inovação, isso aí que você falou, é um dos custos altíssimos. Bom, e aí, dito isso, eu me perdi na pergunta. Mas Dito isso, eu reformulo ela. A pergunta foi assim: o que o empresário que nesse momento ele está pensando em fazer alguma coisa na empresa dele para massa. desenvolver, né, as pessoas que estão na condição de uma liderança fraca, ele possa realmente obter algum resultado nos próximos meses a partir desse podcast? Então, se tivesse um passo a passo, o que o empresário deveria fazer para tornar uma liderança fraca uma liderança forte, ou ainda que de repente ele nem tenha uma liderança, para ele começar a formar Essa liderança. de jeito Beleza. consciente, né? Qual que é o caminho para ele fazer isso? Ô, Gleidson, eu vi uma pesquisa uma vez sobre comportamento humano. E a gente está falando aqui de comportamento humano. E aí era um experimento social, onde uma pessoa numa fila, se eu me lembro bem, uma fila de banco, não lembro ao certo, acho que é uma fila de banco, onde tem uma fila de banco e eu chego na fila, aquela fila está grande e eu preciso furar a fila. Ou seja, eu estou com pressa, né? E eu chego para as pessoas e falo, deixa eu passar na sua frente, deixa eu passar na sua frente. E a grande maioria, tá louco? Estou aqui na fila esperando, eu vou deixar você passar na minha frente? Qual é? Não vai passar. Um ou outro olha e fala, tá, passa aí, tá. Mas a maioria não deixa passar. Quando essa pessoa volta num outro momento, na mesma fila ali, e diz,
deixa eu passar na sua frente, porque eu tô com um problema X, eu preciso resolver ela muito rápido, isso impacta não sei o que, não sei o que. A grande maioria falou, não, beleza, vai aqui, passa aqui, não tem problema não. Qual que é a diferença? A diferença é a palavra porquê. Uhum. Quando você justifica o porquê, as pessoas tendem a entender o motivo e por isso elas tendem a compactuar com você. Experimenta sempre que você está falando com alguém, conversando com alguém, precisando explicar alguma coisa para alguém ou persuadir alguém, você usar o porquê, você vê que a sua taxa de aceitação vai aumentar bastante. Eu preciso disso porque, e aí é lógico que você dá uma justificativa válida, né? Então, o porquê faz toda a diferença. O que é o porquê no meio dessa história? Cara, por que eu quero transformar minha liderança fraca em liderança forte? Por que eu quero ou preciso fazer alguma coisa que vai movimentar a minha empresa? E como que eu consigo mais engajamento das pessoas? Usando o porquê. O porquê direciona para um objetivo. O porquê direciona para um objetivo. Essa semana eu fui contactado, na verdade, semana passada, semana que eu tive a reunião, eu fui contactado aqui por uma empresa por um trabalho específico. E, olha, nós precisamos fazer isso, movimentar a equipe. Na verdade, a conversa é se eu preciso mudar a mentalidade da minha equipe de X para Y. Para isso, eu preciso de um trabalho comportamental que vai trazer isso aí. A minha pergunta foi, mas por que você quer mudar a mentalidade deles? Por quê? Qual o objetivo disso? Ah, mas é porque eles vão sair daqui e vão começar a ter que fazer isso aqui. Tá, é um bom motivo. Mas qual é o objetivo final? Por que eles vão sair daqui e entrar aqui? E começar a ter isso aqui? Então, eu comecei a buscar o porquê daquilo para que a gente possa fazer um trabalho com as pessoas que tenha sentido, que para elas tenha sentido, e ter sentido é entender o porquê que eu faço o que eu faço. Então, se você quer movimentar a sua empresa, se você quer mudar a cultura da sua empresa, que é essa cultura de reatividade para uma cultura mais ativa, o primeiro passo é definir o porquê que você quer isso. Porque se você chegar para as pessoas e falar... Aliás, tem muito empresário que está passando por isso. Ele o tempo todo está falando, cara, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E aí, ele está vendo que não está funcionando. Então, o ideal é você ter primeiro um porquê. O que é um porquê? O porquê é um objetivo. Um objetivo é onde você quer chegar. Cara, eu quero chegar nesse ponto aqui. Então, no exemplo que eu te dei desse cliente que me contactou, eu fui trazendo o porquê e cheguei lá na visão da empresa, que é o grande porquê daquela visão e propósito, né? Que são dois grandes porquês. A visão é justamente isso, onde eu quero chegar, quem eu quero ser daqui a um tempo. Aí eu começo a entender o que é que eu tenho que fazer hoje. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, as perguntas movem, as respostas geram aceitação. As perguntas movem, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: qual o objetivo que você quer com isso? Qual a visão do seu negócio? Sua empresa, qual que é a visão dela? Ela tem uma visão? Ela quer chegar num ponto? Ela está direcionando para o ponto? Porque se não tiver, as pessoas estão aí fazendo o quê? Elas nem sabem. Então, a primeira coisa é formatar a sua cultura, dizendo o porquê e qual é o propósito. Qual que é o propósito do seu negócio? Ele existe por quê? Qual que é a visão dele? Onde ele quer chegar daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? Ou talvez daqui 1 ano, tá tudo bem. Uma vez que você tiver isso, você tem seu grande objetivo. Tendo o seu grande objetivo, você começa a criar metas. Então, peraí, já que eu tenho um grande porquê, que é onde eu quero chegar no fim do ano, por exemplo, agora eu vou criar uma meta que me diz onde eu tenho que chegar mês que vem. Para eu saber o que eu tenho que fazer agora. Qual que é o pequeno comportamento agora que eu preciso implantar na minha empresa que vai alinhar os meus líderes, ou alinhar os meus gerentes, que ainda não são líderes, né? Alinhar os meus líderes, ou seja, eles estão alinhados para uma rota, para um rumo que não me interessa mais. Como é que eu faço agora eles alinharem para o lado que eu quero? Eu defini um objetivo, esse objetivo está para cá. E agora eu defino uma meta que só faz isso aqui, ó. Move um pouquinho. Por quê? Essa meta é desse mês, cara. Eu vou consolidar isso aqui.
Agora, depois eu defino outra meta que move mais um pouquinho. E depois eu defino uma meta que acelera para eu chegar onde eu quero. Então, se eu não tiver um objetivo, primeiro, eu não sei bem o que eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei onde eu quero chegar. E aquele velho ditado lá da Alice, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que eu pegar tá valendo, meu amigo. Só que no final talvez eu não esteja satisfeito. E pior ainda, se eu não sei o porquê, se eu não sei onde eu quero chegar, tudo que eu estiver determinando aqui para as pessoas que tem que ser feito, na verdade está sem um grande sentido. E as pessoas estão recebendo e fazendo, mas como é que elas vão realmente engajar para fazer, cara? Se elas não sabem nem porquê. Então, a primeira coisa é determinar essa direção. Onde nós vamos chegar e por que é que nós queremos chegar lá. Basicamente, básica, para resumir, é bom ter um pouquinho mais, mas para resumir, é propósito e visão que precisa ser definido. São os primeiros passos, mas que são a base, né? O fundamento. Perfeito. Me fez lembrar um livro. Existe um livro com esse nome, Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Comece pelo Porquê. Inclusive, o autor dele já foi até naquele TED Talks. Uhum. Comece pelo Porquê. Ele é um livro que dá uma visão muito boa sobre isso, sobre como estruturar esses porquês. Se você juntar com outro livro ali, fica maravilhoso, que é o Comece pelo Porquê, aí depois vem outro. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Essa é boa. Então já ficam as dicas extras aí para você, empresário, que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Enquanto você falava, Edson, me veio em mente uma experiência muito forte que eu tive com relação a esse porquê. Estávamos reunidos, um grupo de pessoas, e de repente a conversa ficou meio acalorada. E aí o povo começou a falar alto e atropelando e falar um junto com o outro. E eu fiz uma intervenção, não com essa consciência, mas a intervenção foi exatamente assim. Senhoras, senhores, por gentileza. E aí eles começaram a baixar o tom e tal. Olha, eu recomendo que os senhores falem num tom mais baixo, porque senão nós vamos ter que conversar gritando. E apesar de alguns darem conta, no final é ruim, porque todos sairemos daqui cansados. Nós vamos sair daqui mais cansados do que já estamos e nós vamos sair daqui mais cansados do que o necessário. E aí, olha que interessante, o simples fato de fazer essa intervenção e falar com eles o motivo pelo qual eu estava pedindo para conversar num tom mais baixo já foi o suficiente para a pessoa pegar, opa, não, realmente. E um ou outro depois falou assim, ô Gleice, mas que vergonha. Estava parecendo menino de quinta série e eu não estava nem percebendo. Mas porque o assunto, né, gerou ali, fez com que os nervos ficassem à flor da pele. Então imagina, mesmo sendo pessoas adultas, e que talvez pudessem virar, se não tivesse o porquê, falar assim, quem é você para poder pedir silêncio? Quem é você para pedir para baixar o tom? Mas apresentando o motivo correto, eles conseguiram ali controlar os nervos e realmente participar da conversa de uma forma mais civilizada. Perfeito. Perfeito, é isso aí. É um trem simples. O empresário que nos assiste ou que nos ouve, diante desse podcast, diante do que o Edson apresentou aqui, sobre essa conta que a sua liderança fraca ela gera todo mês, o que fica? Me veio em mente aqui, Edson, o fluxo de caixa ou a DRE voltada para pessoas. Então, ao invés de mexer nas linhas do fluxo ou da DRE, pensando apenas nos números, que tal ter um fluxo ou uma DRE voltada para pessoas? Quais são as pessoas com as quais eu vou mexer nesse mês e que mexendo irei torná-las um pouco mais fortes do ponto de vista de liderança? E muitas vezes você mexe com um e o resultado final é muito grande. Exatamente, exato. Quem é essa pessoa? E talvez o início para muitas empresas não vai ser nem a pessoa em si, mas a mentalidade do grupo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Bem, nesses instantes finais do nosso podcast, hoje a gente está falando sobre o custo invisível, a conta que a sua liderança fraca gera todo mês e você
não percebe porque ela não aparece no fluxo de caixa, o que nós podemos deixar de uma mensagem final, Edson, para o empresário que ficou conosco até aqui, já recomendando que, se você não nos segue, siga-nos. Siga as redes sociais aqui do Acelera Líderes, porque nós estamos sempre publicando conteúdo voltado para gestão de pessoas, liderança, como que você acelera de fato a sua liderança aí dentro da sua empresa. Então siga e também compartilhe com aquele que vai andar junto com você. Compartilhe o conteúdo com outros empresários, porque assim você forma essa cúpula de gente que quer desenvolver gente, porque sabe que a estrutura básica para as coisas funcionarem melhor e crescerem de um modo saudável é essa, é investir em pessoas. Então, Edson, nesses instantes finais do nosso podcast, qual que é a mensagem que você deixa para o empresário que quer avançar? Eu vou ter que repetir o que você falou de novo. Começou o podcast dando a resposta, terminou dando a resposta. Tá feito. Gleidson, mas na verdade, eu acho que o primeiro grande passo é o empresário entender que ele precisa de pôr um pouquinho o pé no freio. Eu sei que é difícil, porque toda vez que você fala com o empresário que ele tem que planejar, que ele tem que fazer um planejamento estratégico, que ele tem que programar o ano dele, ele vai dizer, cara, não tem tempo para parar. Eu não tenho tempo para parar. Se eu parar, se eu parar de pedalar, a bicicleta cai. Só que tem hora, cara, que você tem que parar a bicicleta, pôr o pé no chão, olhar para frente para decidir onde você vai, para você pedalar mais rápido depois. Então, às vezes, precisa cair. Às vezes, eu preciso parar a bicicleta mesmo e ela vai cair, eu apoio o pé, olho para onde eu vou, para eu poder acelerar. Então, o empresário está sempre dizendo que está sem tempo. E eu sei, você está sem tempo justamente porque não está fazendo esse trabalho de planejamento e desenvolvimento de gente. Então, o primeiro passo é realmente pôr o pé no freio um pouquinho, e não é muito, não. É pôr o pé no freio um pouquinho, olhar, entender o que precisa fazer para criar um planejamento bem específico que você precisa. Eu vou dar um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo em outros lugares, Cleiton. Uma vez eu fui fazer um trabalho com um empresário dentro da empresa dele, um trabalho de consultoria, e, na verdade, eu fui fazer o trabalho com esse empresário, e ele falou assim, ok, cara, onde a gente vai encontrar? Eu falei, tem que ser dentro da sua empresa, nós vamos falar da realidade do seu negócio, então o trabalho precisa ser feito dentro da sua empresa. Eu falei, não, mas lá, cara, lá não dá, não. E era um trabalho de 3 meses para organizar o planejamento estratégico e a execução estratégica. Então, a gente realmente precisava de tempo para pensar, para definir um planejamento. Eu falei, não, mas na minha empresa não vai dar não, cara, porque lá eu sou interrompido toda hora. E eram, Gleides, encontros de 1 hora por semana, ok? Sim. E a primeira coisa que eu falei com ele foi, cara, se você não conseguir organizar 1 hora por semana para você ser estratégico na empresa, sem ninguém te interromper, 1 horinha por semana, como é que você está querendo fazer um planejamento estratégico para o ano? Sim. Como é que você vai definir foco se você não consegue que a sua equipe não te chame 1 hora por semana? Como é que você quer definir um planejamento para manter um foco no planejamento estratégico? Se você não consegue fazer 1 hora por semana, não adianta nem começar, você já está falando que vai dar errado. Porque o resto do tempo você está dentro da sua empresa. Você saiu 1 hora, o resto do tempo você está lá dentro. Então, se você não conseguir, isso é um absurdo. Parou, pensou, falou, Falou, não, pode vir. Fizemos um trabalho com 1 hora por semana, pelo menos no horário que eu estava lá, ele não foi interrompido, não apagou incêndio nenhum. Só pensou no futuro, só pensou em planejamento e montou o planejamento estratégico dele. Então, é possível. Sabe por que que muitas vezes não se faz? Porque não tem esse questionamento, não tem ninguém que te questione. O empresário ele tem que responder a quem? A ninguém. Então, ele faz do jeito dele. E é isso mesmo. Quando você não tem ninguém que te questiona, você toca o barco. Então, o que nós estamos fazendo aqui no podcast com essas informações, entre outras coisas, é questionar você, empresário.
para que você possa pensar e fazer melhor. Então, cara, o grande recado aqui é esse: é possível. Basta que a gente queira. Eu não estou falando que é fácil, que é instantâneo, só estou falando que é possível. Primeiro, se a minha mentalidade estiver focada nisso, eu dou o primeiro passo para eu dar 10 passos depois. Se eu quiser dar 10 de uma vez, realmente não vai dar. Mas o primeiro passo é possível. E o primeiro passo, muitas vezes, é parar, respirar e falar assim, ok, é aqui ou é aqui? E aí tomar uma decisão sem a correria que está se tomando hoje. Show de bola, maravilha. Eu puxei o celular aqui para fazer um cálculo rápido. Se o empresário ele considerar uma jornada normal de 44 horas por semana, eu sei que trabalha. Nunca é, do empresário nunca é 44. Nunca é, mais, mas ok. Mas pegando esse exemplo que você deu aí, 1 hora por semana equivale a 2,27% de todas as horas que teria, horas úteis ali. Então, assim, realmente, parar para pensar, porque é um investimento muito pequeno para um resultado no médio para longo prazo grande. E aí a pessoa pode pensar, então, eu penso aqui com a cabeça, né, do empresário. Mas 2% vai mudar o quê? Isso aí é muito pequeno. É 2% que te permite ter 3%, que depois vai te permitir ter 4%, que depois vai te permitir ter 5%, 8%, 10%, que você organiza a coisa começando quando... Como é que é aquele ditado? Para se caminhar 1 quilômetro é preciso dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. E aí começa a fazer mais sentido, inclusive, pensando naquela analogia que você fez do leme no começo do podcast, porque o leme, se você olhar em comparação com o tamanho do barco, da embarcação do navio, ele é muito pequeno. Sim. Só que se você movimentá-lo 1 grau diferente, você vai ter um destino totalmente diferente daquilo que você tinha planejado, daquilo que você esperava. Mas quem já trabalhou com tecnologia, como eu já muito, e você trabalha também envolvido com tecnologia, sim, principalmente com a transmissão de dados sem fio, sim, né? Sabe que se você, geralmente, quando você tem um enlace de rádio, né, 2 pontos se comunicando, se o vento fizer isso aqui com a antena, um tiquinho, sim. um pequeno milímetro aqui, vira metros ou quilômetros lá na frente. Exato. Então, uma pequena mudança que você faz vai fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Empresário, fica aí o convite. Invista os 2% do seu tempo no desenvolvimento da sua liderança essa semana, a partir desse podcast. Edson, obrigado pelo tempo, obrigado aí pelas as colocações esclarecedoras. Empresário que nos ouve, nos assiste, parabéns por sua decisão em dedicar esse tempo, que eu já vou colocar na sua conta dos 2% da semana, esse tempo, para assistir, ouvir esse podcast. E agora eu desejo fortemente que você aplique. Abraço. Lembre-se, é juros sobre juros, os 2% vai virar muito mais. Se o tema fez sentido para você, dá uma curtida aí que nos ajuda muito a propagar o conteúdo, e se você acha que alguém precisa ouvir o que está aqui porque vai ajudá-lo, compartilhe esse conteúdo. Até a próxima, nos vemos daqui a pouco no outro podcast aí.